Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: remédio para artrite reumatoide pode ser eficaz para o Covid-19. Diretor da Câmara Municipal de Rolândia se pronuncia sobre o vazamento de valores dos salários dos vencimentos de alguns servidores. Morador denuncia descarte irregular de lixo no Jardim Nobre. E você vai ver ainda: dentista orienta os pais sobre a saúde bucal das crianças. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, comemoramos também o Dia do Amigo. Você já abraçou o seu amigo, já fez aquela ligação, né, para ele no dia de hoje? Nós, no dia de hoje, não podemos abraçar, não podemos confraternizar, mas podemos alegrar a vida daqueles que nos fazem alegres também. Hoje, Dia do Amigo, desejo a você aí do outro lado da telinha que você realmente tenha amigos fiéis. E confie sempre no seu amigo Jesus, com certeza, não é? Já iniciando o nosso programa, vamos trazendo informações da nossa cidade e região, também com a transmissão pela página do Facebook e também no YouTube, onde você tem o nosso programa na íntegra e as matérias em separado. Você pode conferir lá no nosso canal, que é o TV Cultura 27. Arapongas continua seguindo a estratégia de medidas que visam o enfrentamento ao coronavírus, Covid-19. A Secretaria de Saúde de Arapongas tem realizado mutirões para testagem em alta escala. Os atendimentos acontecem no ginásio de esporte Luizim, bem no centro da cidade. São pacientes já agendados através do setor de vigilância e que passaram pelos testes rápidos, ou o RT-PCR, que é aquele exame feito com o cotonete, né, que é mais minucioso. Nos primeiros 2 mutirões realizados no dia 11 e 17 de julho, 560 pacientes foram testados. Nesta segunda-feira, hoje, portanto, as testagens aconteceram das 13 às 17 horas, com atendimento previsto para 150 pessoas. O secretário de Saúde, Moacir Paludeto Júnior, reforça que a medida garante o melhor monitoramento dos pacientes. Ele garante que está intensificando as coletas diárias, gerando maior eficiência em testagens para a detecção do vírus, bem como na tomada das decisões das equipes de saúde para o acompanhamento dos pacientes positivados, buscando sempre o melhor atendimento e até mesmo diminuir os óbitos. E as ações visam inclusive a diminuição na fila de espera. O último boletim, com a atualização do dia 19, aponta na cidade de Arapongas 785 casos confirmados, 483 em investigação e 5.891 descartados, 442 curados e 1.019 em isolamento, além dos 19 óbitos. A cidade de Rolândia não emitiu nenhum boletim até o fechamento desta matéria, que acontece por volta de 5 horas da tarde. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. A Santa Casa de Cambé suspendeu o atendimento do pronto-socorro após um paciente testar positivo para a Covid-19. A medida foi divulgada na noite desta sexta-feira e é válida por 72 horas. O paciente infectado, de 73 anos, estava internado na enfermaria do hospital. Por isso, a unidade será desinfectada. A previsão é de que o local seja reaberto na noite desta segunda-feira. O paciente foi levado ao hospital na terça-feira para tratar de uma infecção de urina.
Após apresentar sintomas como febre e tosse, a equipe médica fez o exame da Covid-19, que testou positivo para a doença na noite de quinta-feira. A Santa Casa informou que o idoso foi transferido para o Hospital Universitário de Londrina. Uma adolescente de 13 anos foi baleada na cabeça pelo namorado da irmã dela durante uma discussão em uma chácara de Cambé na madrugada deste domingo. A menor entrou na frente para defender a irmã, que tem 26 anos. A vítima foi socorrida pelos amigos e levada da chácara até uma ambulância do Corpo de Bombeiros, que estava passando pela Avenida Brasil. Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível registraram quando o carro com a adolescente ferida para a frente da ambulância e ela é atendida. Minutos depois, 2 carros da polícia chegam. Após o primeiro atendimento, a adolescente foi levada em estado grave ao Hospital Evangélico de Londrina. A irmã da jovem, que tem 26 anos, contou aos policiais que estava em uma chácara com o namorado, que tem 64 anos, e que começaram a discutir. Ao dizer que ia embora, o homem foi até o veículo, pegou um revólver e começou a ameaçá-la com a arma. Quando o suspeito apontou a arma para a namorada, a adolescente entrou na frente do homem, que atirou. Depois do disparo, o suspeito fugiu em uma caminhonete e não foi localizado pela polícia. Um homem suspeito de assaltar um posto de combustíveis foi preso enquanto empurrava o carro para fugir em Telêmaco Borba. Uma câmera de segurança registrou o momento do roubo na noite de sexta-feira. As imagens é possível ver que o atendente do caixa do posto estava terminando de atender um cliente quando o homem, de moletom vermelho, se aproxima. Neste momento, ele saca a arma da cintura, retira a corrente da porta e pede o dinheiro. Sem reagir, o atendente pega as notas da gaveta e entrega para o suspeito, que vai embora caminhando. Ele saiu do posto usando um carro. Ele foi encontrado junto a um adolescente em um trecho de rodovia, empurrando o carro usado na fuga, que havia estragado. Os dois foram levados para a delegacia de Telêmaco Borba. O adolescente disse à polícia que é dono do carro, mas que não tem participação no roubo. Ele foi liberado e será investigado. Com o homem, a polícia encontrou os R$140 roubados e uma arma falsa. O Hospital Universitário de Londrina recebeu nesta segunda-feira mais 32 novos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. A ampliação conta também com 25 leitos de enfermarias e tem financiamento do governo estadual. Com os novos leitos, o HU torna-se a segunda maior instituição da rede de saúde do Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado, o Paraná soma 54.026 casos confirmados de coronavírus, com 1.308 óbitos em decorrência da doença. E já se recuperaram mais de 18 mil pessoas. E em Londrina, atualmente estão internados 1.144 pacientes com Covid-19, que ocupam 900 leitos do SUS e 244 leitos da rede particular. O diretor da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Rolândia se pronunciou na última sexta-feira referente aos salários, aos vencimentos que eles recebem de alguns servidores lá da Câmara, visto que os salários deles foi exposto em redes sociais. Os valores dos salários dos servidores da Câmara Municipal chamaram atenção nas redes sociais. Em um perfil foi divulgado o salário de 3 servidores, incluindo o diretor da Câmara Municipal. Após a divulgação, conversamos com ele. Ele afirma que a forma como foi divulgada não corresponde ao ganho mensal, já que na publicação muitas informações não foram repassadas corretamente. Eles colocam um valor cheio, que é o valor total de alguns vencimentos. Porém, é bom lembrar que os vencimentos de cada servidor tem um limite que se equipara ao do prefeito. Sendo maior, ele usa o fator de redução, que automaticamente não se pode receber acima que o salário, que o subsídio do prefeito. Porém, é bom destacar que o salário, os vencimentos do servidor,
ele é englobado salário base, vencimentos de adicional de tempo de serviço, que é o quinquênio, e adicional de gratificação, função gratificada, que compõe a função de diretor-geral, ouvidor, controlador interno e membro da comissão de licitação. Então, dentre outras funções, são essas, né, que aí você soma o valor que vai dar o valor total. Ele explica que além do salário base, o quinquênio e as elevações são direitos de alguns servidores. Segundo o diretor, desde 2013 não houve alteração nos salários bases da Câmara Municipal. A última alteração que teve foi em 2013. Então, a última lei alterando esse salário base foi em 2013. Por que você acha que essa publicação veio à tona agora nesse momento? Nos causa até uma certa estranheza, porque como eu te disse, a lei é de 2013, a última alteração do plano de cargos e salários foi em 2013, porque o plano de cargos e salários, o executivo tem o dele, a Câmara tem o dela. E o estatuto é único. E eu vejo assim que é uma questão de cunho político. Eu vejo assim uma certa surpresa envolver servidor público em questões que eu acho que são de cunho político, né? Mas foi natural, não teve assim, a pessoa, claro, não fica feliz porque é uma informação que assim não é de forma correta, né? É tendenciosa, ao meu ver, né? Porque se você pegar lá no portal da transparência, como eu te disse, você vai tirar o olerite do servidor. E aí o servidor, eu vou falar, por exemplo, o valor de R$21 mil. Às vezes a pessoa acha que o servidor ganha aquilo, quando ele for ver lá, nas deduções, em torno de R$15 mil. Então, e é bom ressaltar que a carreira do vereador é pautada em lei. Então, o que nós temos? Uma elevação de acordo com os anos. O servidor ele tem a graduação, pós-graduação e mestrado. E além de outros cursos que correspondem à sua elevação ao longo da sua carreira. Na opinião do diretor, a publicação foi de cunho político e que atacar servidores não foi um bom caminho ou uma boa escolha. Mas eu não consigo compreender o porquê do servidor, porque o servidor, aqui todos eles, e disso eu tenho certeza, os de carreira, eles não têm vínculo nenhum partidário. Com nenhum partido, com nenhum pré-candidato, causa estranheza isso. Porém, mas ano eleitoral tem toda essas questões que podem acontecer. Ele aproveita para orientar a população que todas as informações sobre os ganhos de cada servidor da Câmara e também os gastos estão todos disponíveis no site da Câmara. Ele também ressalta que durante os últimos anos a Câmara nunca ultrapassou o limite de gasto de 6%, sempre fecha abaixo de 2%. Chegou ao valor de 1,79. Então, nunca se passou de 2%, aí eu posso te garantir, em no mínimo 8 anos. Então, de 6 que tem direito, não passa de 2. Então, eu, por mais que as tendências políticas talvez não veja isso, mas a Câmara enxuta, ela adotou medidas, a mesa diretora, através do presidente e a mesa diretora, para economizar, para reduzir o gasto, especialmente nessa questão de pandemia, né? Então, mas isso acontece, ano eleitoral, e isso não nos surpreende, porque eu vejo que é conotação política, né? Mas a gente vai trabalhando na forma técnica, né?
E nós agradecemos ao Reginaldo Burloff, né, uma pessoa bastante íntegra, trabalhadora, um grande companheiro, sempre atendendo a nossa equipe com um sorriso e dando todas as informações. Agradecemos profundamente. Mas, Reginaldo, eu tenho que discordar de você. Eu acredito que esta ação, como nesse banner, né, que surgiu aí em redes sociais, demonstra a insatisfação da comunidade referente aos altos salários pagos com o dinheiro público, não só dos servidores da Câmara de Vereadores, né, mas o grande número de pessoas que recebem o dinheiro público. Prefeito ganhando 20 mil reais, vice-prefeito ganhando 15, são mais de 15 secretários aqui no município de Rolândia recebendo mais de 9 mil reais, ou seja, enquanto a maioria da nossa comunidade, 90% do nosso povo, recebe no máximo R$ 1.500 por mês, nós temos uma boa parte aí da comunidade recebendo dinheiro público em altos valores. E isso realmente choca a comunidade e por isso eu acho que tomou tão rápido a repercussão nas redes sociais, a repercussão em Facebook e em outras mídias. Eu acho que a política, é claro, chega numa época dessa, já começa a ficar tenso, o funil começa a se apertar e várias denúncias vão surgindo. Mas eu acho que o fato dos salários serem altos é o que chama mais a atenção. De repente está numa hora de ter uma retomada, de ter uma virada, de ter novos valores na política brasileira, né? A Câmara Municipal de Rolândia tem um período de férias muito intenso, né? Tem um período de férias em dezembro, em janeiro, depois em julho, né? Os vereadores têm assessores parlamentares. Será que seria necessário gastar todo esse dinheiro, né? E esse dinheiro não deveria ser usado de repente para outra coisa? Sabemos que a Câmara lá economiza, né? Mas gasta bastante dinheiro público com certeza. Não só a Câmara de Vereadores, mas a Câmara dos Deputados, deputados federais, senadores, né? Será que nós precisaríamos de um grande número de deputados? Será que precisaríamos de tantos assessores, tanta gente na jugular lá do governo, né? Ganhando dinheiro público? É hora de repensar, é hora de retomar o nosso país, de passar a limpo, né? E precisamos fazer isso com urgência, porque quem será afetado é meu filho, é seu filho, Reginaldo, é o filho da nossa sociedade, é o filho que nós estamos criando hoje e que crescem já com uma sociedade devastada, né? E com gasto de dinheiro público rolando à solta. Então precisamos aí repensar muitos valores, muitas coisas, né? O que é realmente importante ou não. A coisa mais triste que a gente tem é que todas as vezes que entra um novo grupo na Câmara de Vereadores, ou seja, novos vereadores, quando se inicia um mandato, como nós vamos ver agora em janeiro, você vê todos eles com muita vontade, porque nós vamos fazer uma revolução, porque nós vamos fazer acontecer, porque nós vamos tirar essas férias, porque nós vamos mudar isso, porque nós vamos mudar aquilo, e no fritar dos ovos se passam 4 anos e só houve um biguismo, né? É o mais triste. E olha, a Sanepar retomou hoje, segunda-feira, o atendimento presencial no Paraná, exceto as cidades do litoral. A agência da Sanepar informou que lá no litoral não estava havendo ainda o atendimento, porque o decreto é diferente do que o que teve o decreto aqui por todo o estado do Paraná. Devido às restrições que houveram anteriormente, a empresa Sanepar também suspendeu os atendimentos presenciais, mas retoma a partir de hoje e no litoral tem a previsão para retomar o atendimento a partir de quarta-feira, dia 22. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 5,34, o euro a R$ 6,11. E você vai ver, remédio para artrite pode ser eficaz contra a Covid-19. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000.
Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas, flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. Agora preste bastante atenção. Você quer ter a sua saúde bucal? Você quer fazer o seu implante dentário? Atenção você que usa dentadura, ponte móvel ou sofre com a falta dos dentes. Só quem passa por esse problema sabe a dificuldade que é. E muitas vezes você não consegue nem ter, como você não tem a mastigação correta, acaba nem aproveitando todos os nutrientes dos alimentos. Sem contar no medo da dentadura cair quando você vai naquele churrasco, não é mesmo? Resolva já o seu problema. Cabe com isso de uma vez. Nós temos em Rolândia a Oral Sim, é o lugar certo para você fazer todo o seu tratamento da sua saúde bucal. Você liga lá, faz uma avaliação sem compromisso e gratuitamente. E aí você conversando com um profissional vai resolver qual é o melhor tratamento para você. Assim eles poderão fazer um orçamento que, cabe de verdade no seu bolso. Então experimenta. Né? Que tal? Não vai pagar nada, é uma avaliação sem compromisso. Então ligue 31763000 e não se esqueça de dizer que você viu aqui no nosso programa e aí você garante sempre um desconto a mais. Faça parte da família Oral Sim e resgate o seu sorriso de verdade. Oral Sim é sempre a sua referência em implantes dentários. E olha, um remédio para artrite parece que funciona também para a Covid-19. No desafio de recuperar pacientes em estado grave da Covid-19, médicos e especialistas tentam de todas as formas combater a infecção. O próprio organismo danifica tecidos e órgãos ao tentar combater a infecção, podendo levar à morte. Um medicamento promissor para esses casos tem sido a droga tocilizumab. Ela foi usada em pacientes que precisaram de respirador em um estudo feito por pesquisadores norte-americanos. O medicamento desenvolvido contra artrite reumatoide se mostrou promissor para pacientes que dependiam de ventilação mecânica. Foi isso que concluiu um estudo de pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. O estudo avaliou minuciosamente 154 pacientes em estado crítico que foram tratados no Centro Médico Acadêmico de Michigan entre março e maio deste ano. Cerca da metade dos pacientes estudados recebeu o medicamento nas primeiras 24 horas após a intubação. A outra metade teve tratamento convencional sem o medicamento. Os pesquisadores concluíram que os que receberam o medicamento tiveram chance 45% menor de morte na comparação com os outros que não receberam, além da possibilidade de sair mais rapidamente do respirador ou do hospital. Os especialistas explicam que ao lutar contra o coronavírus, o organismo de algumas pessoas podem desencadear uma reação imunológica hiperativa, causando um excesso de defesa chamado de tempestade de citocinas pelos médicos. O estudo sugere que o remédio tem o potencial de acalmar essa tempestade. A droga já se mostrou eficaz em pacientes com câncer submetidos a tratamentos de imunoterapia. Os autores da pesquisa também desenvolveram diretrizes para o uso do tocilizumab, isso apenas para os casos críticos de Covid-19. A dose padrão recomendada é de 8 mg por quilo. No Brasil, os estudos com esse medicamento teve início no mês de maio, mas os resultados ainda não foram divulgados.
Todo e qualquer medicamento que sirva para amenizar os efeitos da Covid-19 serão muito bem-vindos, né? São vários os estudos que vêm acontecendo simultaneamente. E nós aqui ficamos na torcida para que a vacina também chegue o mais rápido possível. Vamos aguardando, né? Olha, as praças de alimentação dos shoppings de Londrina reabriram a partir de hoje, segunda-feira, dia 20. A permissão foi anunciada pelo prefeito Marcelo Bellinati durante o pronunciamento online, que foi realizado ontem, no domingo, dia 19, e a autorização foi homologada hoje através do decreto que foi publicado. Com isso, as praças de alimentação voltam a receber consumidores presenciais depois de 120 dias. Até então, os locais estavam autorizados apenas a atender por delivery ou através de retirada de encomendas no balcão. O consumo de alimentos poderá ser feito das 11 da manhã até às 7 horas da noite. O horário é determinado de funcionamento também dos shoppings. E olha, um morador denuncia um descarte irregular de lixo. Vamos ver. Por anos, os moradores da rua Yoshimatsu, no Jardim Nobre, reclamam do descarte irregular de lixo. No começo do bairro, essa área verde que poderia ser usada a favor dos moradores é utilizada para o descarte de lixo e também entulhos. Aqui nós sofremos muito com esse problema, sabe? Porque a população, todo o lixo que descarta lá de cima, como a gente fica na parte mais baixa aqui, esse lixo vem tudo aqui para baixo, né? A enxurrada atrás e os pedreiros construindo por perto, acaba às vezes não procurando caçamba, não colocando caçamba, né? E descarta o lixo nessa beira do mato aqui, né? Que a gente é uma área verde aqui que devia ser preservada e é complicado, né? Porque a gente está sofrendo já há muito tempo com isso aí, né? A população não se conscientiza, né? E fica difícil, né? Que a gente volta e meia ao redor da casa da gente, a gente limpa certinho, né? Mas o pessoal não faz a parte deles, né? Então Você já presenciou alguém vindo descartar os lixos aqui? Já presenciei, mas eu fui atrás, né? E a pessoa veio aqui e pegou o lixo de volta. Eu falei, aqui não é lugar de descartar o lixo, né? A pessoa veio aqui e catou o lixo, né? E deu um destino a ele, né? Por causa do lixo, os moradores reclamam do aumento de insetos, principalmente aranhas. Nossa, cada aranhona desse tamanho que a gente acha aqui, o mato tá aí, ninguém toma providência. Tive que roçar aqui para não ir bicho para casa. E tá daquele jeito, o povo jogando entulho. É muito comum que as pessoas utilizem aqui essa área para jogar entulho? Ah, certeza, sem certeza. Edinaldo, morador da rua, conta que além do lixo, muitos bueiros do bairro estão entupidos. Abandonado aqui, falar a verdade. Bueiro entupido, né? Raramente eles aparecem fazendo algum tipo de serviço aqui, né? Outra solicitação é sobre o desnível do asfalto na rua. Do começo ao fim, a rua Yoshimatsu é irregular. O meio-fio quebra tudo, o asfalto é irregular. Os bueiros entupido direto, né? Então é complicada a nossa situação aqui. Em nome dos moradores do Jardim Nobre, o Edinaldo e o Hélio pedem que algo seja feito. A prefeitura dá um jeito, né? De roçar esse mato aí, passar uma máquina aí, para ficar bom para todo mundo, né? Infelizmente, volta e meia vem a denúncia de descarte irregular de lixo. Volta e meia não, direto, né? Isso tem sido uma constante no nosso município. Nós temos várias situações aí a julgar por isso. A prefeitura não tem um lugar correto para destino, também não dá conta de recolher o seu lixo. Por outro lado, o cidadão, não tendo onde jogar, acaba jogando em terrenos vazios em outras localidades. Seria este um porquinho? Poderia até ser, mas e se a prefeitura tivesse um local destinado? E se fizesse o recolhimento correto? Será que geraria esse descarte irregular? São as questões que precisam ser levantadas e resolvidas. Mas, sinceramente, faltando apenas 4 meses, 6 meses para terminar essa gestão, não acredito que eles iriam resolver isso, né? Mas nós vamos tentando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só cuidado para não acreditar em promessa demais, né, meu amigo?
Olha, a Polícia Civil está investigando o assassinato do empresário Khalil Albert Abi Anton, de 54 anos, ocorrida no início da noite de sexta-feira, dia 17, na cidade de Cambé. O crime aconteceu na rua Hermegildo Sabiani, no Jardim Vitória. De acordo com o relato de testemunhas, o crime foi cometido por um homem, ainda não identificado, que fez disparos com arma de fogo. Abi Anton chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O empresário é parente de Luiz Abi Anton, primo do ex-governador do Paraná, Beto Richa, que é acusado aí pelo GAECO de vários crimes, né? Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Sulina tem oportunidade para nível técnico em informática. Os salários podem chegar a R$ 1.486. Inscrições até o dia 24 de julho. Informações, concursosnobrasil.com.br. A Câmara de Pato Branco tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 2.800. Inscrições até o dia 10 de agosto. Informações, granconcursoonline.com.br. A Prefeitura de Chopinzinho tem oportunidade para nível de magistério. Os salários podem chegar a R$ 1.456. Inscrições até o dia 22 de julho. Informações, chopinzinho.pr.gov.br. Daqui a pouco você vai ver. Dentista orienta os pais sobre a saúde bucal infantil. A Imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A Imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. O governador do estado depositou neste sábado, dia 18, a terceira parcela de R$ 50 do cartão Comida Boa, beneficiando cerca de 794 mil paranaenses, que retiraram os vouchers em todos os 399 municípios, entre abril e julho. O valor pode ser usado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios da cesta básica nos estabelecimentos comerciais previamente cadastrados. O auxílio é voltado para quem está inserido no cadastro único e atende os requisitos estabelecidos no decreto que regulamentou o programa. Também foram contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram a renda afetada pela pandemia. Nós fomos conversar com o Dr. Tiago para falar sobre saúde bucal das crianças. Neste tempo de pandemia, enquanto as crianças estão mais tempo em casa, nós, os pais, podemos fazer uma orientação melhor, digamos assim, um puxãozinho de orelha para que a saúde bucal esteja em dia. Olá, Flávia, olá a todos. E hoje nós temos dicas para dar para os papais e também para as mamães. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal infantil, né? Estamos aqui com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, realmente, antes de aparecer os primeiros dentinhos, é interessante que os pais já tomem alguns cuidados. Quais são eles? Então, já vamos começar falando dos bebês, né? Sem a dentição. Quais cuidados tomam?
É importante, né, fazer já começar a higienização desde, como você falou, desde antes de ter o primeiro dentinho, né, enrola gaze sempre depois da alimentação, né, do leite. A língua fica cheia de saburrazinha, né? E a bactéria adora crescer em um ambiente assim, né? Então é importante limpar. Enrola uma gaze, né? Ou uma fraldinha de tecido no dedo, pode ser embebida no soro, tá? Ou embebida na água fervida, né? E passa por toda a mucosa, por dentro da boca, por dentro da bochecha, na língua, né? Então sempre que ter alimentação, é muito importante a higienização já desde cedo. Doutor Tiago, a gente sabe que a dentição começa normalmente por volta dos 6 meses, né? Nesse período a criança também começa a comer, né? E tem duas dúvidas. Como fazer a higienização nessa época e também como aliviar esses sintomas da primeira dentição, já que assim, as crianças sofrem muito durante esse período. A higienização pode, antes de ter os dentes lá do fundo, dos primeiros molares, a higienização pode continuar com a gaze mesmo, né? Ela vai limpar até melhor do que uma escovinha, né, nessa idade. A partir do momento que começou a nascer os dentes do fundo, os primeiros molares, né? Aí é que é a hora de entrar com uma escova própria infantil, tá? Por que própria? Porque daí vai ter uma cabeça pequenininha, né? E vai ter umas cerdas bem macias, que própria para a idade mesmo, né? E realmente fica, na hora que está crescendo, nascendo, os dentes ficam incomodando. Então existem pomadas, existem algumas pomadinhas próprias para isso, né? É importante você vá ao dentista, ao pediatra, ele vai te indicar uma pomadinha, ele vai te orientar a dar um conforto maior ao bebê. Quais sinais aí da saúde bucal, né, os pais devem estar atentos sobre uma eventual complicação? Uma das principais complicações que a gente acha nas crianças, e é muito chata, é a cárie de mamadeira, né, que a gente fala. Por que cárie de mamadeira? Porque é aquela cárie que o bebê mama e vai dormir sem escovar, né? Então ele dorme mamando muitas vezes, né? E aí a mãe acaba não fazendo a higienização. E ele desenvolve a que a gente chama cárie de mamadeira. É uma cárie preta, né? Uma cárie bem preta e de difícil resolução. Ela é altamente agressiva, né? Então se você começa já a ver uma pontinha preta ali no dente da criança, a gengiva sangrando, qualquer incômodo, porque às vezes ele começa a sentir esse incômodo, a reclamar, às vezes ele não sabe o que está reclamando, mas dá uma boa olhada nos dentes dele, porque a cárie de mamadeira é uma cárie muito comum em dentes de leite e ela é muito agressiva, né? Se a gente demorar para levar ele no dentista, muitas crianças perdem os dentes antes da hora. E não é porque o dente de leite, a gente ouve muito isso aqui, né? Doutor, mas é dente de leite, ele já vai perder mesmo, então deixa ele cair, né? E não é assim. O dente, ele tem a hora certa para cair. Sempre que um dente de leite a gente perde ele antes da hora, vai ter problema no futuro, na futura dentição. O dente permanente vai vir torto, provavelmente, né? Então ele vai vir encavalado, ele vai vir antes da hora. Isso no futuro vai acarretar muitos problemas para ele. Doutor Tiago, com certeza, seguindo todas essas dicas, vai ter uma saúde bucal muito boa na vida adulta. Vai, é muito fácil a prevenção hoje, né? Hoje em dia, prevenção é a palavra-chave, né? Então não precisa esperar fazer a cárie, não precisa esperar dar a gengivite, né? Então uma boa escovação, uma boa higienização em casa, ele vai passar a vida inteira aí sem grandes problemas. Muito obrigado, doutor Tiago, sempre um querido, sempre atendendo a gente com muito amor, né? E muito obrigado pelas dicas também. Vou usar todas elas nos meus meninos também, viu? Muito obrigado. Olha, nesta segunda-feira, hoje, portanto, mais uma vacina contra o coronavírus começa a ser testada no Brasil. De acordo com o Butantan, a vacina chamada de Coronavac, que
que está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, vai testar 9.000 voluntários em 6 estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Conforme o Butantan, ambas as vacinas contra o coronavírus no Brasil foram aplicadas em profissionais de saúde que trabalham em áreas especializadas para a Covid-19 e se candidataram como voluntários. Caso os testes comprovem a eficácia da vacina contra o coronavírus no Brasil, 60 milhões de doses iniciais estarão disponíveis para o país. Deus ajude que dê tudo certo, não é? Mas eles não deram ainda a previsão de quando essas 60 milhões de doses estarão prontas. Vamos trazendo as oportunidades de emprego da nossa cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para costureira, motorista, oficial de serviços gerais, auxiliar de enfermagem. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, técnico de segurança do trabalho, operador de máquina agrícola. Em Arapongas, a oportunidade para auxiliar de cozinha, mecânico industrial, embalador e conferente. O Hospital das Clínicas de São Paulo investiga a suspeita de que 2 pacientes tenham sido reinfectados pelo novo coronavírus. Segundo a instituição, vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, em ambos os casos, as pessoas apresentaram sintomas e tiveram exames com resultado positivo para o vírus em 2 períodos diferentes. O hospital destacou, no entanto, que a reinfecção é uma hipótese ainda um pouco provável por não ter sido constatada nenhum outro caso registrado pela literatura médica, internacional ou nacional. Por isso, estão sendo investigadas também outras possibilidades. De acordo com a nota do hospital, os sintomas e exames com resultados positivos em 2 ocasiões podem ter acontecido devido à infecção por um outro vírus, em um momento em que havia fragmentos de vírus inativos causadores da Covid-19. Para apurar essa possibilidade, os pacientes estão sendo submetidos a exames para verificar a presença de outros vírus que possam ter causado o reaparecimento dos sintomas. Mas é claro que a gente fica muito preocupado com isso, né? Será que as pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus podem se reinfectar? Fica a dúvida, então resta mesmo se cuidar, né? Vamos acompanhar o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 42,00, a soja industrial R$ 99,70, o café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 440,00, o boi em pé R$ 211,67 arroba, o frango de corte a R$ 4,21 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 4,80 o quilo. E daqui a pouco você vai ver nutricionista orienta idosos sobre alimentação no inverno. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 999707577.
O GAECO deflagrou a Operação Ductus nesta segunda-feira, hoje, dia 20 de julho, para o cumprimento de 16 mandados de prisão temporária e 50 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram emitidas pela primeira vara criminal de Ponta Grossa e incluem ainda o bloqueio de imóveis e veículos de 22 pessoas ou empresas. As prisões temporárias, que têm validade por 5 dias, têm como alvo empresários e servidores da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. As buscas são cumpridas em 37 residências e 13 empresas, incluindo 5 estabelecimentos privados na cidade de Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba e Curitiba. E 8 da Sanepar, 3 em Ponta Grossa, 2 em Telêmaco Borba e 1 em Curitiba, ainda em Santo Antônio da Platina e também Cornélio Procópio. As investigações iniciadas há cerca de 2 anos apuram principalmente o pagamento indevido por serviços não prestados e fraudes em licitações. Teria havido um benefício ilegal para as empresas, mediante pagamento de propinas a servidores da Sanepar. A principal empresa beneficiada seria também organizadora do pagamento das propinas. A suspeita de que as empresas organizavam entre si o resultado de processos licitatórios a partir do acesso de informações internas da própria Sanepar. Os crimes investigados são fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção por meio de organização criminosa, além de falsidade documental. Investiga-se ainda o faturamento por serviço não executado integralmente ou por serviço superfaturado, com o uso de medições falsas ou não fiscalizadas por servidores da Sanepar. Em contrapartida, funcionários da Sanepar receberiam a propina. O grupo de empresários que liderava a organização das fraudes montou outras empresas para efetivar pagamentos ilegais e ocultar a sua verdadeira origem. Agora respondem na justiça pelo crime. Vamos conferir a nossa previsão do tempo. Segundo o Climatempo, nesta terça-feira, mínima de 11, máxima de 25 graus e não chove. Nesta quarta-feira, mínima de 11, máxima de 26 e também não chove. Na quinta-feira, mínima de 12, máxima de 27 e também não chove. Na última sexta-feira, nós tivemos a felicidade de conversar com a Melissa, ela que é nutricionista, para falar sobre a alimentação especial, principalmente para os idosos, nesse período de inverno e ainda mais com pandemia. Olá, Flávia, olá a todos. E nós recebemos uma sugestão de pauta aqui de um telespectador para que a gente falasse um pouco sobre a alimentação na terceira idade. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que um especialista, né? Eu estou aqui com a nutricionista Melissa Feltrin, né, que é daqui de Rolândia, sempre conversa com a gente, né, Melissa? E a pauta hoje é falar sobre os nossos vovôs, as nossas vovós, o pessoal da terceira idade. Dá algumas dicas, então, o que muda? Já vamos começando a falar sobre a diferença. O que muda da alimentação de um jovem adulto para uma pessoa da terceira idade? O que muda? Então, pelas limitações que a terceira idade acaba tendo de diferença, por exemplo, a dentição já não é mais a mesma, isso compromete a mastigação, a parte de deglutição, que fala dele engolir, já não é também tão eficaz, ele tem uma dificuldade maior, o paladar já muda também. Então, nessas situações, a gente tem que estar adaptando a consistência, né, dos alimentos, deixando a consistência um pouco mais macia, mais molinha, para favorecer nessas situações. Mas toda vez que a gente pensa em terceira idade, como você falou, né, como essa questão da mastigação muitas vezes fica comprometida, isso também não quer dizer, Melissa, que esse idoso só tenha que se alimentar com comida líquida ou pastosa. Não precisa ser assim, né? Não. A gente tenta adaptar, né, mas no montante a gente tem que manter um consumo legal de frutas e verduras. O próprio arroz e feijão, ele se torna importante também, né? Que muitas vezes eles acabam tomando só a sopinha e, na verdade, essa combinação arroz e feijão, ela é muito completa e necessária, tanto no almoço quanto no jantar, né? Então, assim, algumas situações
a gente consegue, é obrigado a mudar, mas no contexto geral eles têm que se alimentar com uma variedade de alimentos como um adulto normal, né? Sim. E existe algum alimento específico que o idoso deveria incluir na alimentação em maior quantidade devido à idade? Sim, a carne, né, ela é um alimento importante por causa da proteína. Carne, leites e derivados, né? Porque com a idade, o idoso, a tendência dele é diminuir a massa muscular. Então, esse consumo de proteína nessa fase, ela é de suma importância, né? Mesmo que a gente desfie essa carne, use a carne moída, que vai facilitar na mastigação e na digestão. Então, mas a carne e o leite, eles são alimentos super importantes. Melissa, e muitos idosos têm o costume de, às vezes, substituir a janta por alguma outra refeição. Um leite ou um chá com pão e bolachas. Isso é válido ou não? É melhor a janta? Então, isso acaba limitando um pouco o consumo calórico dele durante o dia, né? Porque o certo é o contrário de quando a gente quer emagrecer, que a gente pede, diminui o arroz e o feijão da janta, ou às vezes retira e faz uma salada com carne. No idoso, a importância de se comer arroz e feijão no almoço e arroz e feijão no jantar acaba sendo mais valioso nessa questão de aporte calórico, né? Porque trocar uma refeição completa, um jantar completo, arroz, feijão, carne, uma salada e um legume por um leitinho com pão, acaba limitando muito esse valor calórico e também a questão da quantidade de nutrientes, né? Ô, Melissa, como que fica a questão do consumo de frutas? Já que nessa idade muitos idosos têm, por exemplo, diabetes, né? Tem que limitar esse consumo ou é só consumir de forma consciente? Como que é isso? A fruta por si só ela já tem o açúcar natural dela, então interfere muito nesses idosos que têm diabetes. Então a gente pede, por exemplo, no máximo 3 frutas ao longo do dia, né? Juntando aí um suco de fruta também que a gente pode considerar. E assim, de preferência nos intervalos, né? Entre café da manhã e almoço e café da tarde ou jantar. E aí a gente consegue atender essa necessidade, esse número de frutas ao dia. Melissa, muito obrigada, viu? Espero que a gente tenha respondido aí essas dúvidas desse telespectador que nos enviou a pauta, mas como a gente disse aqui, leve uma alimentação saudável, independente da idade, né? Essa é a maior dica, né? Isso mesmo. No geral, é isso que a gente tem que ter, mais comida de verdade, como a gente sempre fala. Evita os industrializados e tenta comer comida de verdade, se alimentar com a comida de verdade. E agora deu para entender o porquê da diferença de alimentação para crianças, jovens, adultos e o pessoal também da terceira idade. Seguindo todas as orientações, ficaremos todos saudáveis. E olha, pesquisas apontam que o arroz-feijão, a nossa brasileiríssima mistura, é uma das melhores e mais saudáveis do mundo. Então, vamos embora no arroz e feijão, não é? Um arroz com ovo, ó, coisa delícia. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com a nossa programação local. Uma boa noite, um ótimo descanso para você. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em e confortável. Tudo para